Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um La Salle Cast. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que faz parte do nosso dia a dia, a educação financeira. Como podemos desenvolver bons hábitos todos os dias, desde cedo, né? E qual a importância de planejar, poupar e investir pensando no nosso futuro? Para essa conversa especial, recebo convidados que vivem esse tema na prática, dentro e fora do colégio. E para começar, a gente vai estar apresentando a nossa professora Roberta Campos, docente de matemática do 7º ano do ensino fundamental, anos finais, e responsável pelo projeto Oficina das Finanças. Bom dia, Roberta. Bom dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância, né, de trabalhar desde pequenininho até a vida adulta sobre as finanças. E também vamos ter aqui a Gabriela Oliveira, nossa especialista em finanças comportamentais, educadora financeira, palestrante, mãe de aluno e autora do livro Finanças e Negócios, Acelere seu processo financeiro e empresarial. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Primeiro, quero agradecer por esse convite de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, que é dinheiro, que é algo que faz parte do nosso dia a dia. E quanto mais a gente falar de dinheiro, mais a nossa sociedade vai prosperar financeiramente. Com certeza. E a gente não podia deixar de trazer uma aluna, né? A Mariana Mário, estudante do 7º ano, que vai compartilhar como ela organiza essa sua vida financeira, né, Mariana? E com projetos também que foram aplicados em sala de aula e que têm ajudado você nesse dia a dia. Bom dia, Mariana. Bom dia. A escola me ajuda muito nesse processo de educação financeira, essas aulas com essa professora linda. E eu tô muito feliz em participar desse podcast. Que bom. Então, vamos juntos, né, pessoal? Entender como pequenas escolhas hoje podem fazer uma grande diferença no amanhã. E aí, para a gente poder começar, a gente vai falar de finanças comportamentais e esse perfil do investidor, né? Interessante, né, a gente vir falar sobre essa questão comportamental, né? O quanto que isso faz a diferença. E para começar, vamos falar de algo que influencia diretamente a nossa relação com o dinheiro. O comportamento. Muitas vezes gastamos por impulso, né, aquela vontade, e acabamos adiando decisões, sonhos, né? E evitamos também falar sobre finanças, né? Porque a gente sempre fica numa saia justa dentro da casa, né, com a família, com o marido, entre os filhos, né? E aí é que entra essa chamada educação financeira comportamental. E aí eu chamo a Gabriela, né, para ela poder explicar um pouquinho sobre isso e entender esse perfil de investidor, né? Vamos lá, Gabriela? Então, quando a gente fala em finanças comportamentais, a gente está falando como os nossos hábitos, as nossas emoções, o nosso conhecimento ao lidar com o dinheiro no decorrer da vida influencia na forma como a gente lida com o dinheiro no nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, a economia clássica, ela tem como um script de uma vida financeira saudável, ideal, poupar, investir e ficar rico. Como se a nossa vida fosse uma linha reta. Como se fôssemos todos racionais, 100% racionais, todas as nossas decisões fossem racionais. E a economia comportamental, não, ela entende que a nossa vida é cíclica, ela entende que a nossa vida é cheia de altos e baixos, que as nossas emoções influenciam diretamente na nossa tomada de decisão. Então, ela entende que nossas decisões não são 100% racionais, tá? Então, emoções, hábitos, nosso comportamento, situações como um desemprego, uma perda de um parente, uma doença, o próprio Covid que a gente teve, né? São situações adversas e que influenciam diretamente na nossa vida financeira. Então, o ser humano, nós somos naturalmente muito otimistas, tá? Então, a gente não acredita que essas situações adversas venham acontecer com a gente. Então, a gente não se prepara para isso. E esse é um grande erro, porque nós temos dois vieses muito fortes na gente, que é o viés do otimista e do aversão à perda. Isso é muito forte na gente. E é baseado nisso que a análise do perfil financeiro foi desenvolvida, tá? Porque
Quando a gente quer começar a investir, a gente precisa responder um questionário, que é essa análise do perfil do investidor. Então, foi baseado nessas informações da economia, da economia comportamental que foi desenvolvido esse material. Então, a gente faz responde um questionário, onde aquele questionário vai determinar se o nosso perfil ele é moderado, se ele é arrojado ou se ele é conservador. Tá? E é interessante, né, Gabriela, que hoje a gente tem muito mais acesso, né, a informações e tudo, né, e o próprio site do banco, né, ele também traz isso, né, então se a pessoa souber também mexer com isso e tudo, ela vai conseguir ver o que ela pode, o que ela não pode e até traçar o perfil dela também, né, claro que trabalhando diretamente com uma pessoa que faz essa análise, é muito mais rico, né? Mas eu acho que, né, dentro desse processo, acho que a Roberta, acho que ela pegou um pouquinho esse gancho aí, né, Roberta? E aí viu o quanto era importante também a gente estar trazendo a educação financeira do ponto de vista pedagógico, né? Na verdade, sim, os alunos de 6º, 7º ano, né, para eles o acesso ao dinheiro é muito fácil, é muito tranquilo. Então, eles não têm a noção do que é necessário para você ter o dinheiro. Eles têm noção do que é gastar o dinheiro, ganhar o dinheiro. Então, a gente precisou trazer para a sala de aula e para a realidade deles e falar assim, mas você sabe como é que você faz para produzir dinheiro? Você sabe qual é o trabalho que tem por trás disso? Porque é muito fácil falar, pai, mãe, eu preciso disso, eu preciso comprar isso, eu preciso ter aquilo. Mas e como eu faço para produzir esse dinheiro? Então, a gente teve que trabalhar nos meninos eu preciso comprar? Ou é uma vontade que eu tenho? Porque às vezes ele só quer porque o coleguinha tem. Nem é o desejo dele. Às vezes o desejo dele é ter um estojo azul, mas o colega tem verde, eu quero aquele verde porque é o do colega. Então, trabalhar essas emoções nele, meu pai não pôde comprar. Eu não preciso me frustrar porque meu pai não pôde naquele momento. Eu preciso entender que eu posso ter um outro produto que também tem uma qualidade tão boa. Então, trazer para os meninos essa realidade de entender como funciona o dinheiro, para que serve, como é que eu posso usar. Será que se eu não comprar agora e guardar mais um pouquinho, juntar aí 2, 3 meses, eu vou conseguir ter aquele produto? Então, a gente precisa trazer isso para eles, porque durante muito tempo não foi falado sobre isso. Né? A gente começa a pensar, eu, por exemplo, né, na minha época eu não falava sobre dinheiro com os filhos, não falava sobre dinheiro com criança. A gente vai entender sobre dinheiro quando a gente chega aos 20 e poucos anos, está na carreira, está trabalhando, seu salário entra e você fala, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro que está na minha conta? Porque não foi falado antes. E também a gente não tem mais o papai e a mamãe, né, pra gente pra dar esse apoio, né, pra dar o suporte. Mas isso que você falou é importante, porque é exatamente o comportamento, né? A gente tem uma necessidade de pertencimento. Então, a gente acredita que se a gente tiver o que o coleguinha tem, a gente vai estar pertencendo. E a gente precisa pertencer não pelo aquilo que a gente tem, mas é pelo aquilo que nós somos. E é isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais para fortalecer o lado emocional das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É trazer a identidade deles, isso, né? A identidade muitas vezes é medida pelo que eu tenho, pelo que eu posso fazer. Isso. E não pelo que eu sou. Então a gente tenta trabalhar muito em sala de aula, gente, será que vai me definir o que eu tenho, a minha mochila? Será que o que vai me definir é a viagem que eu fiz? Ou o que realmente eu sou, como eu trato as pessoas, como eu lido? Porque o dinheiro traz tudo isso, né? A Tânia estava contando aqui pra gente que mexe com o nosso comportamento com as pessoas, o financeiro. Sim. Se eu não tô bem financeiramente, a forma que eu vou te tratar vai ser diferente. Se eu não conseguir conquistar algo, a forma como eu vou reagir é diferente. Sim. E eles precisam ter esse controle. Roberta, mas são alunos de 10, 11, 12 anos? Sim, mas começa aqui. Porque quando eles chegarem ao 20 e receber o primeiro salário, eles vão saber o que fazer. O que a gente, na nossa época, não sabia. O salário entrava na conta e ficava. E agora? Né? Era bom, né? Porque a gente via aquele muito montante, dinheiro, né? Era muito dinheiro, né? Mas aí a gente fala, opa, peraí que eu tenho responsabilidades, né? Mas aí a gente tem a Mariana aqui para contar um pouquinho sobre isso, né? Vivenciou isso, né? No trabalho de educação financeira com a professora Roberta. Também contou aqui pra gente que dentro de casa também existe esse cuidado familiar. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso, Mariana. Eu acho muito importante desde cedo a gente trabalhar a educação financeira na escola, porque se a gente começar agora, quando a gente crescer, a gente tiver uma vida adulta, ganhar um salário, a gente vai saber lidar melhor com o dinheiro, ter mais liberdade financeira e ter uma renda salarial até mais alta. E a gente também pode ajudar nossos pais, os nossos familiares.
E com isso, a gente acaba trazendo o nosso aprendizado na escola para casa e compartilhando os nossos aprendizados com os nossos pais. Isso, então o que você vivencia em casa ajudou dentro desse processo na escola e também o que você aprendeu um pouco mais dentro da escola, você levou para dentro de casa, né? O quanto que isso foi bacana. E aí, Mariana, uma coisa, fazendo uma pergunta para você, você acha que as redes sociais, elas prejudicam um pouco nisso daí, quando você vê que o coleguinha tem uma coisa e você não conseguiu, ou mesmo dentro da sala, né, como a Roberta trouxe, né? Como é que você vê isso? Como é que isso é trabalhado dentro da sua casa, esse comportamento familiar? Sim, por exemplo, as redes sociais. Teve modinhas assim, tipo Morango do Amor, Bob Goods, essas coisas assim. Aí a gente fica pressionado, a gente quer comprar porque, ele comprou, deve ser legal, eu quero ver também. Aí a gente vai olhar lá e tá muito caro, assim. Aí, de repente, baixa o preço. A gente, será que amanhã aumenta? Será que amanhã baixa? Eu tenho que comprar agora? Será que amanhã vai aumentar? Eu não sei. Aí a gente vê no dia seguinte, aumentou. Aí a gente, peraí, se aumentou, vai só aumentar, então vamos comprar agora. Só que assim, a gente não precisa disso. Só porque tá na promoção não quer dizer que a gente precisa. Isso aí, Mariana, perfeito. Mariana, você pode contar pra gente como é que foi a construção do seu grupo em produzir um material, em busca do produto, né? De quanto custa um produto, como é que vocês fizeram isso? É muito difícil porque a gente precisa pensar em tudo. A nossa mão de obra, o nosso trabalho de fazer o alimento, a gente precisa dos materiais, colher, essas coisas, e não é barato, por isso que às vezes a gente pensa que tá caro, nossa, tá muito caro, é muito fácil fazer isso, mas às vezes tem muitas coisas que a gente precisa pagar para cobrir esse preço. Então a gente também trabalho em grupo, que é bem importante, porque se a gente for dividir o dinheiro, fica bem mais em conta do que só uma pessoa fazer. Isso aí. E aí eu vou aproveitar para a gente falar, né, Gabriela, sobre tipos de investimentos e quais são esses primeiros passos. Fala um pouquinho disso para a gente também, para a gente poder ajudar essas famílias, né? Bom, o primeiro passo é abrir uma conta no banco, né? Já ter a conta ali e fazer a análise do perfil do investidor, tá? Por quê? Como eu falei anteriormente, essa análise do perfil do investidor, ela é baseada nas finanças comportamentais, né? Porque ela entende que nós temos altos e baixos, literalmente. E essa análise, ela é feita para nos proteger, tá? Então, quando você responde lá e você tem um perfil que é conservador, geralmente são pessoas que estão na poupança, elas não conseguem sair muito ali para ir para o investimento, nem que seja de renda Acha que é mais fixa. seguro, né? Exatamente, mas, gente, poupança, infelizmente, é perder dinheiro hoje em dia. Então, primeiro passo é esse, fazer o perfil, né, analisar o seu perfil lá para saber qual é o que se adequa a você. Depois disso, começar a investir. E começa, gente, de qualquer jeito, com qualquer valor. Hoje em dia, a gente pode começar a investir com 30, 50 reais, tá? Então, o importante é começar a investir. Como é que eu faço para investir? Primeiro, responde a análise para o banco poder liberar para você os tipos de investimento. Tá? O primeiro passo é esse. Poupar. Eu costumo dizer, que nem eu disse, não sei se a Mariana lembra, em sala de aula, poupar é como colocar o dinheiro numa caixinha. Tá? Você coloca o dinheiro no porquinho, né? Deixa lá guardadinho. É como um bonsai. Ele nunca vai crescer, ele vai ficar sempre daquele tamanho. Investir o dinheiro é o quê? É fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, quanto mais você coloca dinheiro, investe o dinheiro, tem uma hora que os juros compostos, que é os juros do bem, que a gente fala, ele vai se tornando uma bola de neve do bem. Quando você vê, você já está com grande valor. Mas tudo tem que ter paciência. Eu costumo dizer que para investir a gente precisa ter os 4 Cs. Você lembra, Mariana, dos 4 Cs? Das finanças? É o comprometimento, né? Primeiro é o conhecimento, né? Porque para investir a gente precisa investir em conhecimento bastante. E que tipo de conhecimento? Só o financeiro? Não. O conhecimento
pessoal, né? O nosso autoconhecimento financeiro. Porque é o autoconhecimento financeiro que vai mostrar pra gente realmente se aquilo que tá nas redes sociais, se aquilo que o coleguinha tem, faz sentido pra gente ou não. Então, eu falo dos 4 Cs das finanças comportamentais, que é o conhecimento, tá? É o comprometimento, a constância e a calma, tá? Sem esses 4 Cs, a gente não tem como avançar muito. Não tem como a gente ver um progresso realmente das nossas finanças. E aí, o que acontece? Eu quero tal coisa, eu tenho um dinheirinho ali guardado, eu vou e pego. Não. Isso daí é investir sem direcionamento, tá? Porque pra gente começar a investir, a gente tem que saber primeiro pra quê que a gente quer investir. O que a gente quer conquistar com aquele investimento, tá? Depois, quanto que aquilo ali que a gente está querendo conquistar vale? Qual é o valor daquilo, tá? Para depois a gente saber quando que a gente quer também conquistar aquilo. Depois que a gente tem essas 3 perguntinhas respondidas, aí a gente vai para os investimentos e vê qual é o tipo de investimento que casa com aquilo que a gente está querendo realizar, né? Com aquele objetivo que a gente quer realizar. Então, e aí dentro desse processo, o que a gente também, né, Roberta, que fez esse trabalho junto com os meninos, qual foi o retorno que você teve, assim, dos meninos, das famílias, né? Se eles trouxeram essa questão de mesada, se eles recebem, né, semanada, mesada, né? Como é? O nosso início, a minha ideia inicial era trazer a consciência para eles, do que era o dinheiro. Então, a gente conseguiu fazer essa primeira etapa da consciência do que é o dinheiro, de como lidar com o dinheiro, de como gerar o dinheiro. A gente conseguiu trabalhar isso. E aí a gente foi para a vida real, né? Eles fizeram um trabalho onde eles precisavam produzir o dinheiro, gerar o dinheiro. Falei, ok, e agora? Na vida real de vocês, como é que é? Eu recebo mesada, eu guardo, meus avós me dão, meus tios me dão. E o que vocês fazem com isso? E aí muitos alunos, eu gasto tudo. Não, eu guardo porque eu quero comprar um computador, eu quero comprar um videogame melhor, eu quero viajar nas férias com a minha família. Então, cada um deles deu um direcionamento para o dinheiro. A gente teve um aluno muito bacana, que foi o Gustavo. Ele pegou a ideia que o grupo teve em sala de aula de vender din-din, de produzir din-din, então eles foram atrás dos valores e ele produziu em casa. E os pais vieram contar para a gente que ele está ganhando dinheiro no condomínio. Ele conseguiu reverter a situação, né? Então ele começou, não, peraí, então se eu tô fazendo esses cálculos aqui em sala e tá dando R$50 para eu fazer 100 din-dins, vou vender no meu condomínio. E ele teve lucros muito bacanas durante o mês, né? Então a gente levou isso para a realidade, deles conseguirem aplicar efetivamente na casa deles, né? E é o trabalho que a gente está fazendo agora também para a Mostra Cultural, onde a gente vai produzir uma feira, onde os alunos vão produzir esses produtos e eles vão fazer a venda na Mostra Cultural. Né, e a gente produziu uma moeda social, que é o que a gente também trabalhou com eles. Será que no Brasil existe só o real? Será que é só esse dinheiro que circula? E a moeda social é muito importante para eles entenderem que nem todo mundo tem as mesmas condições, que nem todo mundo tem a mesma realidade. E a gente trouxe cidades muito próximas deles, para mostrar que, olha, está do seu lado, tem uma realidade completamente diferente. Né? Muitos não sabiam, mas na Estrutural tem uma moeda social. E a Estrutural está a 15 minutos de distância deles. Como que a gente vive uma realidade tão diferente, né, tão próxima? Então a gente trabalhou essa questão, a gente criou uma moeda social para a nossa feira, onde as pessoas, e a gente trabalhou o lado social também com eles, que é muito bacana, onde elas vão trocar doações por moeda social, para eles poderem consumir na feira. Então, além disso, a gente tem que lembrar que é bacana produzir o dinheiro, é bacana a gente gerar dinheiro, é bastante trabalhar, mas a gente também tem que trabalhar o lado da solidariedade. Né? A gente precisa trabalhar isso. Eu ganho tanto, eu produzo tanto para realizar sonhos? Sim, mas eu também preciso ajudar aquele que está do meu lado, né? E muitas vezes não tem a mesma condição. Eu acho que o trabalho da Mostra Cultural favoreceu muito isso desde o tempo do bazar, né? Sim. Que a gente já realizava lá, já tem uns 3 anos, também, né? Que a gente vem nesse processo. E Mariana pegou isso, né, também, que a gente poderia, traz as coisas que a gente já não usa mais, né, e usava o que estava bom, né, em condições, sim, e era colocado no bazar, e aí a gente foi nesse processo, acho que a educação financeira veio, resgatou isso daí também, né, então, como é para você isso, desse momento, desse projeto Mostra Cultural, do projeto Educação Financeira? Fala um pouquinho. Para mim, a solidariedade também é muito legal a gente praticar em sala de aula e também a gente pensar nessa questão do dinheiro, na solidariedade,
o nosso desperdício. Às vezes a gente gasta o nosso dinheiro sem mesmo pensar, sendo que tem pessoas que estão precisando realmente dele para necessidades, enquanto a gente gasta em desejos que a gente nem precisava. E eu acho muito legal isso, trabalhar na escola, porque a gente pode doar e conseguir também praticar o empreendedorismo. Bacana, isso aí. Se você falou de duas coisas, vocês duas, que são importantes. Você está trabalhando lindamente a questão do empreendedorismo, que é muito importante para a gente. No Brasil, a gente tem aquela ideia ainda que a gente só tem aquela renda ali do emprego que a gente tem. Isso é uma coisa muito ultrapassada que o brasileiro ainda precisa evoluir também. Por quê? Porque existem 3 tipos de renda. E nós precisamos desenvolver esses 3 tipos de renda, que é a nossa renda principal, né, que vem do nosso salário, de uma aposentadoria, de uma pensão. Temos a renda passiva, que é aquela que vem dos lucros dos nossos investimentos, e tem a renda extra, que é feita exatamente como o aluno do Dindim, né, que a gente faz essa renda extra para realmente complementar e você realizar ali um objetivo, uma festa, né, de aniversário. Um filho está querendo fazer uma festa, né, mais elaborada, você vai ali, faz uma renda extra. Então essas 3 rendas, elas são importantes e são complementares. E muitas crianças estão se tornando empreendedoras com coisas boas de verdade, justamente com esse incentivo e com a educação financeira que está cada vez, né, chegando mais. E a Mariana tem uma historinha dessa, não é? Que você já está fazendo também um dinheirinho, não tá? Uhum. Com o que você está fazendo? Eu faço vídeos, assim, pra internet, que eu pretendo ajudar as pessoas, assim, com coisinhas, assim, que você pode ganhar dinheiro fazendo coisas que você gosta. Por exemplo, um joguinho. Você grava ensinando a fazer umas coisinhas no jogo. Aí você posta e aí dá pra você ganhar dinheiro também. Se você gostar de contar histórias, por exemplo, também dá pra você conseguir uma renda extra com essa habilidade. Bacana. É interessante, esse final de semana eu fui ao shopping, né? E aí tinha um lavador de carro que ele falou que no domingo ele lava carro para guardar numa única conta para ele poder viajar para o Nordeste, que é onde ele mora. Olha a renda extra aí você falando. E olha o que ele fala, o que ele fez. Ele não está investindo por investir, ele está investindo com direcionamento. Então ele sabe que aquele dinheiro ele é para viajar. Uhum. O pneu do carro pode furar, mas naquele dinheiro ele não vai mexer. Exatamente. Porque ele tem um objetivo. Tá? Então o dinheiro, gente, precisa ter nome. Uhum. A gente fala assim, os educadores financeiros. O que é dar nome ao dinheiro? É exatamente isso. É você rotular aquilo ali, porque você sabe que você não vai mexer. Uhum. Porque quando a gente não dá nome ao dinheiro, a gente pega na hora que a gente tem uma necessidade. Entendeu? Uhum. Por isso que é importante a gente também ter uma reserva de oportunidades, que eu chamo. Tem gente que chama de reserva de emergência, mas é reserva de oportunidade. Porque a gente não sabe as coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. Uhum. Então imagina você, Tânia, tá com o seu salário ali contadinho. Aí de repente a geladeira queima. O que você vai fazer? Eu vou mexer naquele dinheiro, né? Não, você não tem aquele dinheiro. Você vai fazer o quê? Você vai se endividar, não vai? Você vai ter que fazer um empréstimo, vai ter que pegar um cartão de crédito e usar que não é seu dinheiro, não é? Então, se você tem uma reserva, você vai poder suprir aquela sua necessidade sem mexer no teu orçamento mensal. Entendeu? Então é muito importante a gente ter também essa reserva. E aí você estava falando também que é importante já ter conta no banco, né? A partir de que idade o estudante, o aluno, já pode ter uma conta no banco? Dá uma orientada aos pais de como fazer isso, né? Legal. As crianças já podem ter, tá? Qualquer idade ali, a conta bancária. Porque que acontece? Elas vão ficar dependentes dos pais. Tá? Então as crianças vão ficar dependentes dos pais nessa conta. Então, como a Mariana disse, ela já tem uma conta. Mariana, você está com qual idade? 12 anos, tá? Mas qualquer movimentação que ela faz vai chegar para os pais. Então não é uma conta assim livre e tudo mais. Ela é supervisionada pelos pais. E o cartão de crédito? Porque a gente vê, né, Roberta, às vezes a gente vê que os meninos têm cartão de crédito dos pais, né? E aí é ilimitado. Como é isso? Eu acho que a gente tinha que dar uma orientada para esses pais, porque a gente fica muito preocupado com isso, né, Roberta? A gente já viu muito isso, né? É o cartão adicional dos pais, né? Então, eles chegam aqui cartão black, no limits, com 12, 13 anos. E a gente precisa trazer essa consciência para eles. Espera aí, tem aluno que gasta 50, 60 reais no intervalo. Por intervalo, imagina isso no final do mês.
Eu costumo dizer que saber lidar com o dinheiro não é algo hereditário, não é algo genético, tá? E muito menos consanguíneo, né, gente? Vamos combinar. Tá? Lidar com o dinheiro é uma habilidade que precisa ser construída e trabalhada, tá? Então, o fato de você, papai e mamãe, saberem lidar com o dinheiro ou terem uma situação financeira tranquila, não quer dizer que seu filho lá na frente vai ter tudo isso. Tá? E é uma coisa que... Então, essa consciência precisa começar desde cedo dentro de casa. Uma coisa que a gente trabalha muito com eles em sala é isso. Os pais de vocês podem ter dinheiro, mas se você não souber minimamente administrar, em um ano você perde tudo. A gente teve alguns pais em sala de aula durante esse projeto, né? E todos eles, na verdade, trouxeram falando sobre pessoas que ganharam muito dinheiro e em 1 ano, 2 anos perderam tudo. E a gente está falando de milhões. A gente não consegue nem pensar o quanto seria isso na nossa conta. E são pessoas que perderam tudo em um curto período de tempo. Então a gente imagina assim, mesmo que seus pais deixem herança, mesmo que os seus pais deixem todo o valor que eles têm, imóveis, bens, se você não souber administrar, você vai gastar isso em pouco tempo. O que você vai fazer depois? Você falha Né? a família, literalmente. Treinar isso. Exatamente. Você fale tudo que os seus pais construíram a vida inteira. Então a responsabilidade está na mão de quem? É de quem educa. E quem é que educa hoje? Não é só a escola. Né? É uma parceria. Casa, família e escola é uma parceria. E a gente precisa estar andando juntos. E a gente precisa tirar essa visão de que educação financeira, matemática financeira é porcentagem. Ah, sim. Né? Todo mundo olha pra mim e fala, então você ensina o quê? Porcentagem, calcular, fração? Como é que funciona isso? E não é isso. Porque isso é fácil. Hoje tem uma calculadora, gente. Em 2 segundos, você calcula a porcentagem. Mas o que você vai fazer com aquilo? Eu acho que educação financeira é isso. O que eu vou fazer com esses cálculos? O que eu vou fazer depois que eu aprendi a calcular a porcentagem, aprendi a separar no método 20, 20, 60, aprendi a separar um pouco para guardar, um pouco para investir, e o que eu faço com isso? Porque as pessoas não sabem o que fazer. Eu acho que a grande dificuldade dos meninos hoje era essa, era o como eu vou fazer. Eu ganho R$100 de mesada, ok, eu vou trazer para o intervalo e vou gastar 50 no primeiro dia. No segundo eu não tenho mais dinheiro. Então, o administrar não é o cálculo. Exatamente. O cálculo em si é fácil, a gente aprende matemática. Agora, o que fazer com isso é uma outra história. E eu te agradeço muito por ter falado isso, porque muitas pessoas olham para mim e falam assim, não, mas você lida com números o dia inteiro? Você faz a conta, para você é fácil. Gente, educador financeiro não é professor de matemática e também não é gestor financeiro, tá? Educador financeiro, principalmente nós comportamentais, a gente está aqui para ensinar vocês a lidarem com dinheiro. E dinheiro nada mais é do que emocional, comportamental. Então, se você não tem uma estrutura emocional ajustada, você vai fazer o quê? Quando você vê a plaquinha promoção, você vai lá e compra, mesmo sem precisar. Não é? Se você está deprimido, você vai lá e compra. Se você está feliz demais, ama demais, você compra porque você quer presentear aquela pessoa. Custe o que custar. Então, isso também tem até crenças, né? Que atrapalham nessa forma da gente lidar com dinheiro. Porque eu já tive clientes que deixaram de ir para festas de aniversário porque eles aprenderam que para você ir para uma festa, você precisa dar um presente grandioso no valor financeiro. Não é nem no tamanho do presente, mas é no valor financeiro. Então, eles preferem deixar de ir. Porque eles não têm o dinheiro. Ou então se endividam para poder comprar aquilo. E não é assim, né? Porque senão a conta literalmente não fecha. A Gabriela fez uma atividade em sala com os meninos das balinhas. E aí eu vou perguntar pra Mariana o que ela achou. Né? Que trabalhava justamente isso. A forma de como eles usam dinheiro. Assim, ela começou entregando 2 balinhas para cada aluno. E ela disse que a gente podia fazer o que quiser com essas balinhas. Podia comer, podia guardar. Aí, cada um fez o que ia fazer com as balinhas. Se ia comer ou guardar. Teve gente que comeu todas e não deixou nenhuma. Ou seja, só pensou no agora. Não pensou no futuro, o que ia fazer depois. E teve pessoas que comeram uma e deixaram outra para o futuro. Ou seja, pensaram agora no presente e no futuro, que é o certo. A gente sempre deve estar no meio. A gente deve pensar no agora e no amanhã. Mas nunca só em um, só no amanhã ou só no agora. Teve gente que guardou as 2 e não comeu nenhuma agora. Mas o certo seria você comer uma agora e guardar também. Exatamente. Essa dinâmica foi para mostrar o perfil comportamental, o perfil financeiro, na verdade, das pessoas, né? Porque nós temos 3 tipos de perfil, basicamente, né? É o do gastador, que gasta tudo aqui na hora,
Então, quem chupou as 2 balinhas gastou tudo naquele momento. Tem o perfil do poupador. Então, é o famoso mão de vaca, né? Não abre a mão nem para dar tchauzinho. Não é assim? Então, ele poupa e não vive o agora. Vive só para poupar. E aí, tem muitos problemas dentro de casa também. Os 2 perfis, né? Porque um gasta demais, o outro poupa demais e não vive o agora. E o equilibrado, né? Que realmente a vida tem que ter esse equilíbrio. Eu costumo dizer que até se a gente tomar muita água, não é legal, né? É essencial, mas não é o exagero, né? No tudo não faz bem. E que bom que você gostou e que lembra direitinho da dinâmica. Tudo que é demais, né, não funciona, e tudo que também é de menos não funciona. O equilíbrio é o ideal, né? E aí a gente trazendo um pouco dessa nossa realidade aqui de Brasília, né, que a gente estava falando, da questão do funcionário público, né? A facilidade de se ter, fazer empréstimo, né? De recorrer a esse tipo de questões, o próprio cartão de crédito. Você, dentro dessa dinâmica comportamental, você sente essa diferença? Você vê que isso realmente é mais forte aqui em Brasília? É forte. Aqui em Brasília é muito forte isso. Exatamente por essa facilidade, né? A gente tem a facilidade ali do crédito, mas a gente não pensa que aquilo ali a gente tem que pagar em algum momento. Não é? A gente precisa pagar isso que a gente está pegando em algum momento. E isso é preocupante porque, consequentemente, são pais, né, que vão também estar dando essa mesma exemplo, né, para os filhos. E aí, nada mais justo do que a gente trabalhar muito a educação financeira dentro da escola, a partir deles, né, nessa faixa etária, ou até um pouco mais novo. E eu acho que você pode falar até um pouco mais sobre isso, Roberta. Isso é muito interessante, porque eu entrei em contato com alguns pais, né, eu fiz um formulário, coloquei lá na sala Google, dos pais que quisessem participar e trazer a sua experiência, a sua vivência, né, para a sala de aula, para os alunos. E muitos pais me responderam: Roberta, eu preciso de ajuda. Roberta, eu também quero aprender. Faz um aí pra gente, porque a gente também precisa de socorro. Porque é isso, as pessoas foram crescendo, não foi falado sobre isso, e é um tabu, né? Eu não posso falar que estou endividada. Vão falar o quê de mim? Então, as pessoas escondem essa parte da vida, né? A gente fala sobre os relacionamentos, a gente fala sobre as viagens, mas a gente não fala sobre as finanças. As finanças é algo que fica guardadinho lá no nosso conscientezinho ali, bem quietinho. Por quê? Porque as pessoas têm medo da reação dos outros. E trazer essa abertura para os meninos, a gente falar sobre finanças é normal, tá no nosso dia a dia, a gente precisa falar sobre isso. E a gente ouviu lá de alunos falando: professora, realmente, então agora acho que eu não vou gastar tudo. Eu acho que eu posso guardar. E aí teve alunos que falam pra gente: eu sempre tenho tudo que eu quero, então não preciso me preocupar. E trazer essa consciência de novo para eles, de você tem tudo que você quer agora? Na falta dos seus pais, você vai fazer o quê? E não necessariamente na falta dos seus pais quando você ficar mais velho. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. É a imprevisibilidade que eles não enxergam, né? Digamos assim. Então, tá tudo bem hoje? Vou fazer tudo hoje. Mas e o amanhã? Então, o dinheiro é finito ou infinito? Na verdade, o dinheiro é infinito, né? Mas é aquilo que eu falei, dentro dos 30 dias ele é finito. Né? Então, o dinheiro, assim como nossos desejos, são, né, intermináveis. O céu é o limite. O céu é o limite. E aí a gente aprender sempre, né? Vou olhar para esse copo aqui, essa xícara, né? Essa caneca aqui. Eu necessito ou eu desejo tê-la? Não é? Então a gente precisa separar na nossa cabeça, porque o que é necessidade e desejo? Necessidade é tudo aquilo que a gente precisa para viver. Né? Então eu preciso de roupa para viver, né? Mas eu não preciso de uma roupa de marca, não é? Então, assim, eu preciso de um tênis, mas eu não preciso do tênis, né? Então, é suprir as nossas necessidades e desejo. Desejo a gente planeja. Desejo a gente faz um planejamento legal para realizar. Eu acho que eles têm acesso hoje a tudo. A informação está na palma da mão. E isso também gera um problema para os pais. E pra gente, né, consequentemente. Por exemplo, teve aluno que falou: professora, eu vi no Instagram, eu vi no TikTok uma praia, uma cidade, um local que eu nem sabia que eu queria conhecer e agora eu preciso ir lá. Eu necessito, eu preciso ir lá. Porque todo mundo foi lá e fez uma foto em tal lugar, porque todo mundo foi lá e comeu em tal local, comprou tal coisa. Então, assim, antes a gente não tinha acesso a isso. Então, nossos desejos também eram mais limitados por falta de conhecimento. Hoje eles conhecem tudo, então eles querem tudo.
E a gente vê, né, Roberta, assim, pegando um pouquinho do dia a dia aqui da escola, né, é a falta de cuidado deles com alguns materiais Sim. próprios, né? Então, às vezes, assim, estojos que a gente vê, estojos que são de marca, né, que ficam aí, né, garrafinhas, Gente, né? o achados e perdidos da escola é uma loucura. Exatamente, é isso Por que eu quê? tô Porque eles não trazendo. geraram dinheiro. É. Então, não preciso me preocupar. Meu pai vai me dar outro. É. Tem casacos da escola, de uniforme. Aham. Como é que você perde uma blusa da escola e você É. não vai atrás? É. Como é que você perde um estojo inteiro com materiais ali dentro que você comprou durante um ano É. e você não vai atrás? E você percebe que, assim, se o menino não tem esse cuidado com as coisas dele, é porque dentro de casa essa educação financeira, essa educação, né, com o que Essa você instrução, consegue, Instrução com cuidado, literalmente, né? você então também não repassa isso para os filhos, né? Com certeza. Porque as coisas não têm só um valor financeiro, né? Uhum. A gente precisa ensinar nossos filhos a identificar o valor literalmente daquilo que eles estão querendo. Vou dar um exemplo. Minha filha ontem virou para mim e falou que quer um teclado Bluetooth agora. Falei, olha, você já tem um teclado, então o que você vai precisar fazer? Se planejar com a sua mesadinha para você comprar o seu teclado. Ah, mas eu tô vendo aqui é só R$30. Só R$30? Você sabe quanto é que você gastou segunda-feira na papelaria? R$39. Então, quem tem que ter o valor das coisas, saber o que vale ou não para você mesmo, é você, não é outro. A gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho, que a gente sempre acha que é mais verde, Sim. né? Mas a gente não sabe se ele tá adubando, se aquela grama é artificial, se ele tá jogando um sprayzinho para ela ficar verde, não é? E outra coisa, a grama dele é dele, não é nossa, tá? Então, a gente tá vivendo também em função da internet, a gente tá desejando o que o outro tem. Mas a gente não sabe se aquilo ali é aparência ou não. Então a gente precisa voltar um pouquinho mais pra gente. Voltar um pouquinho mais pro ser e deixar o ter um pouquinho de lado também. E de novo, assim, o que a gente não tá nem condenando os pais que fazem isso, né? Isso é muito importante deixar registrado. Sim. Às vezes é por falta de conhecimento, De conhecimento. ou é por aquilo que a gente falou no início. Eu não tive, eu quero que meu filho tenha. A que custo? Não me importa. E é esse não importa que vira uma bola de neve. Vai chegar uma hora que você não vai sustentar. E aí você vai frustrar o seu filho, você vai se frustrar, você tá todo endividado, o seu relacionamento acaba. E ambos sofrerão amanhã. E ambos não vai ter escolha, Não né? é? Todos vão sofrer. Vão sofrer. Então a gente precisa pensar nesses limites, não para condenar, mas para orientar. Porque Exato. a gente sabe que num prazo muito curto vão ter consequências muito graves. Né? Uma vida financeira destruída é uma E família a história destruída. a história mostra, só a gente vê quantos impérios foram destruídos por falta de saber administrar. Né? E de respeitar também o sonho do próximo, né? Do filho ali. Geralmente a gente quer que o filho siga a nossa carreira e tudo. E a gente constrói pessoas frustradas, né? E que aí depois de uma certa idade quer fazer uma outra coisa. Então vamos investir também no olhar, no querer entender e ensinar também o filho. Por isso que eu acho que assim, é um tema muito pertinente, né? Eu acho que isso que a Roberta traz, a gente não está aqui para puxar a orelha de Não, ninguém, não. mas pelo contrário, para que a gente possa Resgatar. também resgatar, né, ações e tudo, e resgatar famílias até, né? Porque dentro desse processo, é isso que você falou, a gente vê, às vezes, famílias que se destroem, né? Sim. Muito em função disso também. E aí, eu vou colocar a Mariana dentro desse bate-papo, né? Mariana, você tem uma organização em que você faz anotações, em que você faz planilha, faz isso junto com a sua família, ou é uma coisa pessoal sua? Fala um pouquinho disso. Eu utilizo o aplicativo do banco também. Eu anoto, às vezes, uma coisa que eu quero. Aí eu vou anotando as coisas que eu quero para construir metas. Antes da gente começar a investir, a gente precisa de metas. Porque se a gente começar a investir sem uma meta, sem um propósito, a gente vai pensar assim, peraí, por que eu tô fazendo isso? Aí a gente vai começar a gastar sem necessidade. Antes a gente precisa construir objetivos. E eu e minha família, a gente anota, a gente vê se a gente precisa mesmo ou se é só um desejo. Que ótimo, né? Mariana, conta pra gente que a sua mãe também tem isso, né? Ela também tem esse lado empreendedor, né? Que também mostra pra você como é que faz, o exemplo também, né? Sim. Minha mãe e meu pai. Meu pai, ele trabalha no banco, né? Então, ele me ensina muito sobre essas coisas, sobre isso. E minha mãe também, porque ela também sempre organizou direitinho as coisas dela.
e ela me ajuda e a minha irmã também. Que ótimo, né? É bom a gente escutar isso, né, Gabriela? Porque são exemplos, não é? Que a gente né, traz e que isso possa também ajudar muito os outros alunos, né? Os outros, até os professores, né, Sim. Roberta? Os nossos colaboradores aqui na escola também, porque a gente vê que essa facilidade que hoje está tendo, né, é uma facilidade que ela vai cobrar isso lá Uma na hora cobra. Uma hora vai cobrar, Em né? sala de aula eu mostrei para eles, a gente fez uma simulação. Uma pessoa ganha R$3.000 hoje, ela consegue num banco um cartão de 6 mil. Uhum. Gente, é o dobro do salário dela de um mês. Ela vai gastar aqueles 6 mil se ela não tiver uma educação financeira em 10 dias, em 5 dias. Ela tá com uma dívida de 2 meses de salário. E isso os bancos liberam baseados no quê? Eles querem que a gente não pague. Eu falo isso pra gente, o banco quer que você não pague, porque o banco quer os juros. Se você tem um cartão de crédito que você consegue administrar, que você consegue pagar mensalmente na data prevista, o banco não lucra nada com isso. Mas se ele começa a te endividar e você começa a não pagar, os juros estão correndo. Então, para o banco é vantajoso fazer isso. E que fique claro que até nós, educadores financeiros, eu, pelo menos como educadora financeira, não sou contra o cartão de crédito, Sim. da gente. Sim. Não sou contra parcelar. Mas a gente precisa ter essa organização para não deixar virar uma bola de neve, não é? Você ter o seu limite realmente. Não é porque eu tenho um cartão de 3 mil e eu ganho 1.000 que eu vou gastar os 3 mil. Né? Então a gente precisa ter essa consciência, literalmente. E aí a dona Gabriela também, ela trouxe pra gente na sala de aula um simulador. Gente, ela brigou comigo, eu falei, dona. Ela me olhou com uma cara agora. Ela trouxe um simulador do banco de investimento. Então a gente começou colocando R$50. Vamos ver quanto que vai dar isso em 2 anos. E eles perceberam que o dinheiro cresce. Ah, não, então peraí, eu não quero gastar R$50 hoje porque eu vou guardar e daqui a 2 anos, daqui a 10 anos eu vou ter R$200. E aí teve um aluno que falou assim, eu lembro dele porque todo mundo parou, né? Falou, mas 10 anos? Aí na hora que a gente falou assim pra ele, tá, mas se você não guardar daqui a 10 anos, você não vai ter nada. Exatamente. A gente não consegue ter essa visão do futuro, né? O nosso cérebro, como é que é? Ele é aqui agora, ele não vive nem o passado e nem o futuro, é só o presente. Então tudo é isso aqui. E pensar no futuro é muito longe, é muito distante da gente. E eles ficaram assim, como Por assim isso eu que vou a gente tem essa planejar em 10 anos? Mas quando você chegar daqui a 10 anos, você vai olhar e falar, eu podia ter juntado lá. Exatamente. Eu podia ter feito alguma coisa lá. E são pequenas ações que a gente vê até na hora deles também definirem o que eles vão ser, né? O que eles vão fazer, qual é a profissão que eles almejam, né? Eles não conseguem ter essa visão de futuro, né? Então a gente vê isso até mesmo na hora de fazer um PAS, né? Da UNB, que é um vestibular seriado e que muitas vezes no primeiro ano o menino fala, para que eu vou, né, me envolver com isso? Não, isso aí é lá para frente, né? Ainda tá longe, ainda tá longe, né? E eu acho que a gente sempre tem esse pensamento, né? Não, peraí, vou estar com quantos anos? 30 anos? Não, vai demorar demais, né? Pra que eu vou mexer com isso, né? E aí você chega nos 30 anos e não tem nada guardado, não tem nada planejado. Isso em alguma sala que teve algum aluno que falou, não sei se foi esse, mas que foi da tarde esse, não foi? Imagina hoje você começar a investir hoje. Vamos colocar com 20 anos. Você começa a investir com 20 anos para se aposentar com 60 anos, tá? E uma pessoa aos 40 anos começa a investir aos 40 anos para se aposentar aos 60 anos. Quem é que vai ter que fazer um aporte mensal maior? De 40 ou de 20? De 40, né? Então, se a gente começa a investir logo cedo, a gente consegue se aposentar cedo também. E quando eu falei isso, a gente fez o simulador, né? Muitos ficaram, oh, meu Deus. Porque isso é possível, gente. Investir é para todo mundo. Tem gente que não investe porque acha que investir é para quem tem muito dinheiro. Na verdade, investir é para quem quer ter dinheiro. Não é? Então, a gente precisa desmistificar isso também. E a gente deve sempre lembrar que o dinheiro que trabalha pra gente, a gente não tem que trabalhar pro dinheiro, porque ele foi criado pra facilitar as nossas compras, as nossas trocas, para as nossas necessidades. O dinheiro, ele é só uma ferramenta. Uma ferramenta que existe para exatamente possibilitar a gente a realizar os nossos sonhos, os nossos desejos e viver com tranquilidade. Nada mais do que isso. Só que tem pessoas que estão invertendo realmente esse processo e estão dependentes do dinheiro para fazer qualquer coisa na vida. Né? Eu lembro quando eu trouxe a ideia da Feira das Finanças, e aí ficaram todos muito empolgados, então a gente vai ganhar dinheiro, vai ganhar não sei o quê. Gente, vamos lá.
cada um vai doar, que seja 10, 20, 30 reais por mês, porque eles tiveram que planejar. Se eu vou criar um produto, eu não vou ter o dinheiro todo em um mês. Então, a gente dividiu em 4 meses para eles juntarem. Falei, para todo mundo aqui, é tranquilo juntar 10 reais por mês? Vai dar 40. Num grupo de 8 pessoas, você vai ter um valor aí bacana para investir e começar a sua loja, né? E começar a venda. É tranquilo para vocês? Eles, professora. Falei, então tá bom, a gente vai começar a fazer isso. E a gente vai lucrar quanto? E aí, quando eu falei, não, a gente vai trocar por moeda social e a gente vai fazer essa doação. Então, esse valor que vocês estão investindo vai ser uma doação. Porque a gente precisa lembrar que tudo também que a gente recebe, a gente também pode doar uma parte. E aí teve uns que ficaram chateados. Falaram, mas eu vou trabalhar tanto, é tanto esforço pro outro. E aí a gente começa a ver de como esses valores também precisam ser trocados, né? Precisam ser conversados sobre isso. Hoje eles receberão com muita alegria quando a gente lembra disso. Quando a gente lembra o que significa, o para que a gente está fazendo, eles já têm muita alegria. Mas na hora que a gente começou a falar sobre, isso gerou eu tô trabalhando pro outro. Eu falei, deixa eu contar um segredo para vocês bem baixinho. O pai de vocês faz isso todo dia. Exatamente. E vocês não dão o devido valor. E a gente precisa lembrar disso. É um trabalho. Pesa. Né? Tem dias cansativos, tem dias que para você ter aquele salário ali, você pensa, nossa, eu preciso mesmo trabalhar para ter esse salário. E os pais de vocês fazem todo dia isso por vocês. Vocês vão fazer para ajudar quem precisa, não vale a pena? E a gente mudou, foi a virada de chave isso, né? Essa parte da doação é algo muito importante que a gente também trabalha muito, porque não é só o organizar, o investir e o conquistar, é o doar também, né? Quando a gente doa, a gente recebe também em troca. E o doar, quando eu falo doar, não é só financeiramente. Você pode doar seu tempo. Você pode doar as coisas que você tem em casa que não fazem mais sentido. Não é? E quando eu falo assim, é doar coisas que realmente são usáveis, né? E é uma coisa que o La Salle faz muito, né? Com o trabalho da pastoral. Trabalha muito isso com os meninos. A gente não quer também construir só máquinas de dinheiro. A gente precisa pensar no ser humano como um todo, né? É a conscientização, né? Acho que para eu comprar, eu preciso liberar um espaço. Para aquilo também, né? Então a gente doa e depois... A solidariedade, né, é tão importante dentro desse processo e hoje a sociedade está precisando tanto disso, né? De um olhar para o outro, né? De um olhar dentro de casa mesmo, né? Às vezes até dentro da própria casa a gente vê que isso está fazendo falta, né? Mas eu acho que a gente conseguiu abordar bastante pontos, né, fundamentais para essa questão da educação financeira, né, de que para as famílias, eu acho que é um momento bem significativo que a gente teve várias, né, pontuações assim, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista familiar, né, o quanto que isso é importante. Então eu acho que a gente só tem a agradecer. Acho que foi um momento muito significativo. Posso deixar um convite para as famílias, certeza. então, para os alunos, para todos os alunos, né, não só do 7º ano. Na Mostra Cultural, no dia 4 de outubro, nós vamos ter a Feira das Finanças, onde os alunos do 7º ano produziram os materiais, fizeram compras e vendas de alimentos, de brinquedos. Eles confeccionaram também, estão nesse processo todo de divulgação e produção. E aí vocês vão poder trazer as doações de alimentos, de itens de higiene e trocar pela moeda social, também foi confeccionada por eles, e fazer essa compra, né, onde a gente vai trabalhar a solidariedade, finanças e muito aprendizado também. Isso aí. Gabriela, quer deixar um recado final aí para esses pais? Fala para eles o que é importante. Conversem com os seus filhos, tá? Envolvam os seus filhos nas contas de casa. Isso é muito importante. Vocês vão sentir um alívio tremendo quando vocês começarem a compartilhar. Eu até me emociono, sabe, uma parte dessa. Porque eu já vi tantos casos de sucesso de pais que quando começaram a envolver os filhos tiveram muito mais sucesso, ficaram mais leves, não é? E pararam com essa questão realmente do ficar ali naquele nível, porque a gente tem uma dificuldade literalmente de descer um degrau, né? Mas muitas vezes é necessário. Isso se torna muito mais fácil quando a família está unida, envolvida ali nas questões de casa. Não só para melhorar as finanças, mas, por exemplo, tá chegando as férias, vamos viajar para onde? Não é? Quanto que vai custar essas férias? Ah, papai, eu quero tal coisa. Olha, mas você lembra que a gente vai viajar? Você quer... Tem que comprar biquíni, tem que comprar uma sunga, né? Você quer fazer passeios. Então, envolver os filhos nas finanças de casa é muito importante. E é libertador, gente. Libertador. Vocês vão ficar mais leves em casa e vão estar construindo filhos
que vão estar desenvolvendo uma habilidade e construindo um conhecimento financeiro que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu desejo muito sucesso para todo mundo e que todos possam ter essa consciência financeira, né? Eu acho que a Gabriela veio para abrilhantar esse nosso videocast, né? O quanto que é importante a gente estar trazendo essas dicas, né, para as famílias. Roberta também, e Mariana também deve ter uma dica boa aí para os colegas, né? Fala lá para eles. Eu acho que é muito importante a gente começar a ajudar todo mundo, que tem muita gente que está precisando da nossa ajuda. Se a gente não ajudar, a desigualdade social vai aumentar cada vez mais, então a gente deve sempre buscar ajudar. Exatamente, é a responsabilidade de todos nós ajudar o próximo, né? E vamos deixar uma tarefinha para os pais? Vamos? Vamos pensar em falar para os filhos assim, ó, bem simples mesmo, mas assim, para eles poderem começar a entender. A gente mora num país onde um salário mínimo é R$ 1.400, tá? Em média é isso, R$ 1.452. Como é a renda deles? O que eles gastam no mês? A gente precisa trazer essa realidade para eles. Mostra para eles o que é. Tem famílias com 10, 12 pessoas que vivem com R$ 1.400 hoje, filho. Você sabe quanto que é a sua escola? Você sabe quanto é essa mochila que você está usando? Eles precisam ter esse choque de realidade. Dá o valor real. Dá valor real às coisas. O estojo, né, que fica ali jogado nas chaves perdidos, às vezes é mais caro do que uma família dura o mês inteiro. Então a gente precisa trazer essa realidade para os meninos. Se a gente não fizer isso hoje, a bolha estoura amanhã. A bolha não vai estourar daqui a um mês, 2, vai estourar amanhã, porque está muito perto esse tempo. Então, que a gente possa trazer alunos, né, trazer adolescentes mais conscientes para esse mundo de hoje em dia. Exato. Até porque essa estabilidade financeira que a gente tem em Brasília, né, que a gente tem com funcionários público, está acabando. Né? A maioria agora dos funcionários públicos é carteira assinada também. Então, essa falsa estabilidade, ela precisa ser, de fato, real, com investimentos, com planejamentos. Exatamente. E, por favor, vamos tirar o dinheiro da poupança, vamos investir, nem que seja numa renda fixa, porque a renda fixa é muito segura, tá? Muitas pessoas têm medo do Tesouro Direto, e eu quero deixar claro aqui que o Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, tá bom? Porque o Tesouro Direto vem do governo e quem emite a moeda é o governo. E antes do governo quebrar, quem quebra são os bancos. Então, gente, Tesouro Direto é seguro, vamos investir e vamos prosperar financeiramente cada vez mais. Isso aí, gente. Acho que chegamos ao fim de mais um episódio do nosso La Salle Cast, com um assunto muito significativo, muito importante e que eu tenho certeza que todas as famílias vão aproveitar essas boas dicas aqui que os nossos palestrantes hoje trouxeram, né? Falamos sobre esse comportamento financeiro, hábitos, organização, planejamento, investimento e projetos e sonhos, né, que estimulam o empreendedorismo desde cedo. Agradeço muito Roberta Campos por estar hoje aqui com a gente, a Gabriela Oliveira e a nossa estudante Mariana Mário. Que essa conversa inspire todos nós a cuidar das finanças como parte de nossos sonhos e da nossa autonomia. E lembre-se, começar cedo é o melhor investimento no futuro. E não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube e no Instagram. Obrigada.